Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, minha amiga e meu amigo que curte esse programa Conexão Repórter Investigativa. Eu sou Ricardo Rezende e esse é o Conexão Repórter Investigativa. É com exclusividade que o nosso repórter Ricardo Silva, ele foi para a região nordeste desse país. Ele foi especificamente no estado do Rio Grande do Norte, na região do Alto Oeste. Ele foi na cidade de São Miguel RN. Por que é região do Alto Oeste? Que o estado do Rio Grande do Norte ele é dividido em três regiões: região do Alto Oeste, região do Seridó e região metropolitana. Certo? Agora vamos lá. O nosso repórter Ricardo Silva, ele teve investigando uma história que é caso de cinema, hein? Isso aí era para ser um filme que quatro cidadãos tinham o enorme prazer de agredir o senhor Antônio Marcos. Coloca a exclusiva aí pra mim, Leite Nervosa. Coloca a exclusividade, Leite Nervosa. Nós somos a única equipe de reportagem que tem essa exclusiva. Coloca a exclusiva aí. Será que dá trabalho, meu querido? Vamos lá. Seguindo o nosso programa. Vamos lá, pessoal. Para não perder o foco dessa reportagem, o senhor Antônio Marcos, ele residia na cidade de São Miguel, no RN, certo? No estado do Rio Grande do Norte. Isso para o meu Brasil, que não conhece essa cidade, ela é uma cidade de 32 mil habitantes, certo? E esse senhor Antônio Marcos, ele, porque é cidade pequena, assim, de interior, dessa região norte e do nordeste, o pessoal, ele rotula as pessoas querendo colocar, vai segundo nome, tipo assim, apelidos, certo? Mas isso é coisa desse pessoal de cidade pequena, que é de interior, certo? Porque nas grandes cidades isso não rola. Mas vamos seguir o foco. O foco aqui é a investigação, que essa denúncia foi feita com exclusividade pelo nosso repórter Ricardo Silva. E nós vamos colocar com exclusividade aí, Leite Nervosa. O nosso repórter, ele passou 21 dias nessa cidade de São Miguel, RN, certo? Ele constatou que os senhores José Marcelo, conhecido como Bob, senhor Damião, que é conhecido como Damião Catema de Coco, o senhor Amanso, que é conhecido como Amanso de Macota, o senhor Marcos Piúba. Esses quatro meliantes, eu falei, esses quatro meliantes, ou esses quatro elementos, eles agrediam covardemente o senhor Antônio Marcos, que era conhecido como Negão Pé de Abelha ou Negão Amigão. A cidade de São Miguel toda conhecia esse cidadão que não fazia o mal a nenhuma formiga. Mas o senhor, essa é exclusiva, hein? Exclusividade, coloca a exclusividade aí, Leite Nervosa. Exclusividade. O senhor Marcelo, conhecido como Bob, filho de Rita de Eremita, ele ousava a espancar o senhor Antônio Marcos a chutes, a paulada, a socos e a pontapés. Os seus compassos, que era o senhor Damião, que é mais conhecido como Damião Catema de Coco, ele também agredia covardemente esse senhor Antônio Marcos, que o pessoal chamava ele de Negão Pé de Abelha ou Negão Amigão. E o terceiro integrante que agredia covardemente o senhor Antônio Marcos, que era conhecido como Negão Amigão ou Negão Pé de Abelhas, era o senhor Marco Piúba, que ele é filho do senhor Antônio Moura, filho de Conceição, né? O pessoal chama ele aí de Marco Piúba ou Marcos de Antônio Moura. E o quarto elemento é o senhor Amanso, que é filho de Macota. Esses quatro meliantes, ele ousava a desafiar a própria lei. Tudo começava mais ou menos assim: 7 horas da manhã, o senhor Antônio Marcos saía nas casas dos moradores
ele saía pedindo esmola para poder sobreviver, saía falando: Madinha, me deu uma moeda, Padinho, me deu uma moeda. E aí, amigão, sempre nessa frase, desse bordão, ele conseguia arrumar 20 a 15 reais. Aí ele se juntava com o senhor José Marcelo, que é conhecido como Bob, com o senhor Damião, que é conhecido como Damião Catema de Coco, com Marco Piúba, que é conhecido como Marco de Ontoimora, e com Amanso, que é conhecido como Amanso de Macota. Os quatro meliantes, ou o quarto elemento, ele começava a fazer amizade com o senhor Antônio Marcos, que era conhecido como Negão Pé de Abelha ou Negão Amigão. Aí tudo era naquela simpatia. Vai, aí como é que tá, amigão? Tá suave na nave? Pode ir para que não tá ímpar? Quando ia ver, como é que é? Quando ia ver, quem começava as agressões era o senhor Bob, que é conhecido como José Marcelo, filho de Rita de Eremita. Ele começava a espancar esse cidadão, que era o senhor Antônio Marcos, conhecido como Negão Amigão ou como Negão Pé de Abelha. Primeiramente, ele dava chutes e pontapés. Para não se contentar, ele agredia covardemente com socos, até com pau ele agrediu esse cidadão. Aí, não contente, vinha o segundo elemento da nossa história, que é o segundo personagem, que é o senhor Damião Catema de Coco. Ele batia no negão covardemente, 2 pessoas até o momento. Aí chegava o senhor o senhor Marco Piúba, que é conhecido como o senhor Marco, filho de Antônio Moura. Ele agredia covardemente esse senhor que ficava ali. Ele, caso dormia aí na rua, no chão, ele era um filho sem pai e sem mãe. Aí vinha o senhor Amanso, que agredia covardemente. 4 contra 1. Será que isso pode? Como é que é? Eu vou passar a bola para os meus amigos lá de São Paulo, e para os meus amigos lá do Rio de Janeiro, que é o Tino Júnior e é o Hernani Alves, que eles que faz e que comanda o Cidade Alerta, lá na Baixada Fluminense, lá na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E o menino de ouro, que é o Luiz Bate, que comanda o Cidade Alerta São Paulo. E eu, que comando o Repórter Investigação Denúncia. Eu sou Ricardão Rezende. Agora vamos só constar como é que era. Vamos dar aqui um play, uma reportagem feita pelo Marcelão Rezende. Era mais ou menos assim, que o senhor Bob, ele fazia. A reportagem é bem clara. Mas isso aí é uma coisa que é um absurdo. Sem contar que o nosso repórter Ricardo Silva, ele constatou que o senhor José Marcelo Bob, ele nessa época ele não trabalhava, certo? Ele ficava nas calçadas olhando a vida de quem sobe e de quem desce dessa cidade aí, né? Que é uma cidade muito pequena, e eu acho que aí é como fosse uma espécie de um Big Brother Brasil. É um vivendo a vida do outro, é um querendo ser melhor do que o outro. Aí o que o senhor elemento Bob fazia? Ele tinha o prazer de saber da vida das pessoas. O nosso repórter Ricardo Silva, ele descobriu que o senhor Bob, ele fazia amizade com as pessoas para saber mais sobre a pessoa, mais detalhe, o que a pessoa comia, o que a pessoa bebia, para depois que a pessoa quisesse tirar uma casquinha dele, aí ele ia lá e já esculachava o cidadão. Ele fez amizade com o senhor chamado, que é isso? Corta pra mim, Leitinho Nervosa, eu tô começando a suar, que esse caso ele é polêmico, ele vai dar audiência. Nós estamos com 10 pontos já, estamos batendo a Rede Globo. Vamos lá, o foco total. O senhor Bob, ele fez amizade com o senhor Januário. Aí ele descobriu que a filha do senhor Januário
ela só queria lavar o cabelo com água mineral. Aí ele foi e falou para Damião, para Marco Piúba e para o Amanso. Ele falou mais ou menos assim, isso que o nosso repórter Ricardo Silva, ele tem as provas e ele tem as evidências. Ele falou assim: essas garotas do Alto de Santa Teresa, quando chega aqui na cidade, elas querem se achar uma Xuxa da vida, mas quando vai lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, elas moram lá no quartinho com banheiro, vai trabalhar de empregada doméstica, lava banheiro, lava casa, passa pano no chão. Aí quando chega aqui, elas querem ser a Xuxa da vida ou a Ana Hickman. Aí, cá para nós, né? Por que será que o senhor José Marcelo, conhecido como o Bob, ele tinha o prazer de saber da vida das pessoas? Agora, o mais interessante é que ele espancava covardemente esse negão, conhecido como negão amigão ou negão pé de abelha. Teve uma história inusitada que foi mencionada para o nosso repórter Ricardo Silva. Era mais ou menos uma quarta-feira, às 10 da manhã, o meliante Amanso, Damião Catemba de Coco, o outro meliante Marcos Piúba e o chefe da quadrilha, o chefe da gangue, o senhor José Marcelo Bob. Ele chamou todo mundo e convidou o senhor Antônio Marcos, ou o negão pé de abelha, ou o negão amigão, que o pessoal conhece muito bem aí na cidade de São Miguel RN. Eles convidaram o senhor Antônio Marcos a ir até a propriedade, que é uma zona rural da cidade de São Miguel RN, para ir lá, para poder ir lá nessa propriedade, para poder tirar manga, goiaba, melancia. Só que o nosso repórter descobriu que nesse meio aí, o senhor José Marcelo Bob, ele chegava na propriedade do senhor, que era conhecido como o senhor Lafayette. Eles não pediam a permissão e nem a autorização. Eles entravam já com malicu e bolsa. Aí lá eles pegavam manga, goiaba, melancia, certo? Aí no final das contas, chegava o proprietário da residência, né? E da propriedade, aí falava, né? Quem foi que deu a permissão para você estar na minha propriedade para pegar manga e tudo mais? Aí o senhor José Marcelo Bob, ele colocava a culpa toda no senhor Amigão, que era conhecido como o negão amigão, mas o nome dele era Antônio Marcos. Aí toda a culpa era desse cidadão que era conhecido como negão amigão. Aí os senhores Damião Catemba de Coco, Marco de Antônio Moura, que é conhecido como Marco Piúba, Amanso, filho de Macota, e o senhor José Marcelo, o Bob, que é filho de Rita de Eremita, sempre ele estava se safando. Era o chefe dessa gangue, desses meliantes, desses mau elementos. Eu já estou até sem palavras, certo? Agora, uma coisa eu posso constatar: isso é um absurdo, porque nas cidades grandes isso aí não ia colar nunca. 4 pessoas para bater em um cidadão, isso não pode, isso é um absurdo, certo? Mas como hoje isso aí não é permitido, isso aí é uma investigação, denúncia. Agora o nosso repórter Ricardo Silva Xavier, ele teve investigando bem profundo e ele foi bem precavido. E o pessoal aí foi denúncia anônima. Constataram que os senhores aí, um trabalha numa agência bancária como segurança. Nós não podemos falar o nome da agência bancária, porque a agência bancária não tem culpa desses elementos que espancava o senhor Antônio Marcos, conhecido como o negão amigão ou o negão pé de abelha.
Aí um trabalha como segurança numa agência bancária no centro da cidade de São Miguel, numa agência bancária que tem uma logomarca amarela. O outro montou um comércio que é um estilo bar lanchonete. Eu não posso falar os nomes. Não, esse eu posso falar o nome, que é o senhor Amanso de Macota. Marcos Piúba, ele mora na cidade de Mossoró, RN. A nossa reportagem apurou. Ok? É isso aí. E o senhor Damião, conhecido como Catemba de Coco, ele é funcionário da prefeitura. A nossa reportagem apurou que ele entrega as merendas escolares da cidade de São Miguel RN. Agora eu vou e fico pensando, né? Como é que pode uma coisa dessa, 4 meliantes, agredir covardemente esse senhor conhecido como o senhor Antônio Marcos, que o pessoal rotulava ele como negão pé de abelha ou negão amigão? Por que esses covardes, esses meliantes, esses elementos fazia isso com esse cidadão? Tá chegando aqui a reportagem aqui, uma mensagem aqui que o meu diretor tá me enviando aqui no meu smartphone, que os elementos hoje, eles acham que é o dono da cocada preta. Descia a mamona nesse cidadão que era conhecido como negão amigão, descia lá a borracha dele e ficava por isso mesmo. A cidade é uma viatura que tem 4 policiais para poder dar conta dessa cidade. E esses policiais, eles não têm culpa. O nosso repórter Ricardo Silva, ele constatou que tem uma guardinha municipal, que a viatura é uma Uno, mas esses guardas municipais, eles são funcionários da prefeitura, e foi constatado que não é guardas municipais do estado, e sim municipais da cidade que a prefeitura criou. Será que esses guardas municipais, eles não poderiam dar uma prensa nesse senhor José Marcelo da Silva, que é conhecido como Bob, e no senhor Damião Catemba de Coco, para parar com essas agressões nesse negão amigão? Porque isso não é justo, isso é um absurdo, certo? Porque eu acho assim, se eles têm alguma coisa contra esse cidadão, eles têm que procurar a lei, a justiça, não querer fazer justiça com as próprias mãos. Eu sou Ricardo Silva Xavier e esse é o Conexão Repórter em Investigação. E nós vamos apurar mais fatos, hein? Descobrimos mais que o senhor José Marcelo, o Bob, ele só tem a 4ª série. Ele é uma pessoa que ele quer ser o sabe-tudo, e ele gosta de querer tirar resenha e querer tirar casquinha das pessoas. Mas o passado dele é mais sujo do que o fundo do rio Tietê. Isso quem falou foi o nosso repórter Ricardo Silva. Porque só em ele juntar 3 meliantes, com ele 4, o senhor Damião Catemba de Coco, Marco Piúba e o senhor Amanso, e ele mesmo, que é o senhor José Marcelo da Silva, conhecido como Bob, que ele é o chefe dessa quadrilha, dessa gangue, desses meliantes. Como é que ele pode agredir covardemente esse negão amigão, esse negão pé de abelha, o senhor Antônio Marcos? Eu estou revoltado com isso. O que o nosso apresentador ia falar disso aí? O que Marcelo Rezende ia falar pra cima deles? Como é que é? Ia mandar o FBI, a Rota, a Interpol pra cima dessa cambada de vagabundo que espancavam covardemente o senhor negão amigão, o senhor negão pé de abelha, o senhor Antônio Marcos. E eu tenho uma grande exclusiva, que se um cidadão desses aí, se eles conseguirem emprego em uma agência bancária como segurança,
Coitado dos clientes dessa agência, que ele vai querer saber detalhes da vida dos clientes, dos pés à cabeça. Agora eu queria ver o senhor Bob ou o senhor Damião Catema de Coco morar nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, ou então Natal, para ver se a rapaziada não ia cobrar esse barulho aí, porque isso aí é um absurdo, rapaz. Como é que pode 4 meliantes, 4 elementos bater em um cidadão indefeso, que não tem defesa nenhuma? Mas eu tô aqui fazendo esse programa para defender o senhor. Calma aí, daqui a minha gravata saiu do ponto. Para defender o senhor Negão Amigão, ou Negão Pé de Abelha. Mas a vida, ela é tão injusta que ela dá muitas voltas. O nosso repórter Ricardo Silva, ele constatou que teve uma filha do senhor chamado Gentil, e a mãe dela é Neuda, que ela casou com um rapaz que chegou de São Paulo numa CG 125 verde, que eu acho que ele é Manuel, filho de Imperadora, né? Aí ela viu a moto, aí ela casou com um cidadão por causa dessa moto. Só que antes dessa história aí, o senhor José Marcelo da Silva, que é o Bob, era apaixonado por essa moça. Ele ficou de cabeça baixa, o mundo caiu na cabeça dele, porque a garota trocou o senhor Bob, que é conhecido aí, o pessoal fala que é conhecido como Nego do Pezão, por um rapaz que tinha uma moto. É porque, né, nessas cidades aí, puxa pequena, o pessoal vai para São Paulo, Rio de Janeiro, tal, Brasília, aí vai lá, mora num quarto com um banheiro, passa até fome. Aí quando vai passear e vê os parentes, eles chegam aí eles querem dar uma de ricaço, né? Quer dar uma de Silvio Santos, de Xuxa Meneghel, de César Filho, de Ana Hickman, né? Aí chega aí, compra uma moto, tal. Aí o pessoal daí que fica nas calçadas, fica nos seus smartphones, fica olhando uma vida do outro, né? Aí vai cair nesse golpe aí. Agora isso é uma falta de vergonha para o senhor José Marcelo da Silva juntar 3 elementos com ele 4, espancar covardemente a chutes, a pontapés, a soco e a paulada esse cidadão que nunca fez mal a ele. O nosso repórter Ricardo Silva, ele constatou que a única coisa que esse negão amigão fez, ou o negão pé de abelha, só fez uma coisa: rasgou a camisa do senhor José Marcelo da Silva, conhecido como o Bob. Ele rasgou pedacinho por pedacinho. Agora isso aí é porque é cidade de interior e as pessoas elas não tem classe, né? Como é que é? Não tem cultura e fica um vivendo a vida do outro. Agora a realidade é uma só. Eu acho que as coisas aí ela mudou um pouco a mais, né? Porque aí eu acho que é mais ou menos assim. É tipo o Big Brother Brasil. São 12 participantes. A cidade tem 32 mil habitantes. Aí esse pessoal aí desses interior da vida aí, que não deve ter nem água para beber nas torneiras, aí eles pensam assim: ó, se o vizinho B corta o cabelo na máquina 2, o vizinho 3 vai fazer a mesma coisa. Aí é um querendo copiar o outro. Se usa uma camisa vermelha, ele usa a camisa vermelha. Aí fica nessa daí, certo? Mas eu acho assim: cada cidadão tem o seu estilo de ser, de pensar e de agir. Agora, o que não pode e é inadmissível é o senhor José Marcelo da Silva, o Bob, espancar covardemente com esses meliantes, com esses covardes, bater nesse negão, pé de abelha, negão amigão. Isso é um absurdo. Onde é que está a lei desse país? Oh meu Deus do céu, eu queria imagem, me dá imagem aqui. Vamos cortar aqui para o Marcelão Rezende. Olha só, ele entrevistando o policial Rambo, que bateu covardemente nesse cidadão.
E o bom do Marcelão Rezende é que ele fala a verdade, doa a quem doer, como é que é? Ele é o cara, olha lá, ó. E isso, olha lá, que covardia que o senhor Bob fazia com o senhor Antônio Marcos. Vamos dar uma aumentadinha aqui, ó. E olha, fala, e você, o que está fazendo aqui? Aí. Tipo, de cruzar os braços, e aí? O que você está fazendo? Por que você está aqui? Ah, não, estou passando, a gente já sabia que era usuário, então pensei que... Olha, esse cidadão aí que está falando é o policial Rambo. Ele é acusado de bater nas suas vítimas a pontapés, a soco e a paulada. As mesmas coisas que o senhor Bob fazia ou faz com o senhor Antônio Marcos, certo? Mas isso aí é um absurdo. Eu não aceito isso. E por isso a nossa produção vai entrar em contrato com esses 4 meliantes e vai pedir explicações por que eles batiam nesse senhor Negão Amigão ou Negão Pé de Abelha ou senhor Antônio Marcos. Agora eu acho uma coisa, hein? Hoje eu estou bem estiloso, né? Tudo isso para fazer esse programa. Vamos dar um look aqui no meu visual, ó. Que estilo, esse é estiloso, ó. Chorou, né? Mas tudo isso para fazer esse programa de investigação e denúncia do senhor José Marcelo da Silva, que ele espancava covardemente o senhor Antônio Marcos, conhecido como Negão Amigão ou Negão Pé de Abelha. E uma coisa bem interessante é que nesses interiores da vida, eles têm uma frasezinha que o pessoal do meu Brasil precisa conhecer. Rio e São Paulo, quando o cara tem alguma treta com algum cidadão, ele fala: vai vendo que nós acerta lá na esquina. Na cidade de São Miguel RN, o nosso repórter Ricardo Silva descobriu que lá a gíria ou o bordão é esse: aquele rapazinho ali, nós vamos ter que ir na zuria dele. Olha só, que é isso, hein? Que coisa dantesca, que coisa fútil, que coisa desagradável. É um pessoal grosso, ignorante. Pô, não pode jamais agredir um cidadão a soco, a pauladas e a pontapés. Mas isso aí é coisa do senhor José Marcelo da Silva. Ele é que aumentou, ele é que era o chefe dessa gangue, dessa quadrilha, desses meliantes, desses vagabundos, porque agredir um cidadão covardemente, sem ele ter defesa de reagir, isso nós só vimos nesse Brasil até agora com o senhor Bob, certo? Agora eu acho que a cidade de São Miguel lembra muito bem quando Bob saía batendo nesse senhor Negão, que era conhecido como Negão Pé de Abelha, no campo do Pinheirão, que é um campo atrás da escola municipal que leva o nome Avelino Pinheiro. Aí lá era o ringue deles. Eles batiam até cansar. Tanto o senhor Bob, o senhor Damião Catema de Coco, o senhor Amanso e o senhor Marcos Piúba, certo? Mas isso aí é uma coisa inadmissível, porque isso aí nem na TV nós vemos isso. Agora isso aí, pessoal, é uma resenha e é pura verdade. O senhor Bob, ele fez isso e muito mais. Ele sabia da vida de Deus e o mundo. Agora eu queria saber o que ele ganhou com isso. E eu quero saber se esses 4 meliantes, se eles sabem o que é raiz, qual é a raiz quadrada de 20 ou qual a raiz quadrada de 40. Porque me falaram que o senhor Bob, ele só sabe o que é um O porque é redondo, certo? Agora eu não sei como é que o cara é analfabeto, ignorante, grosso, mal educado e tem interesse em saber da vida das pessoas. Toma vergonha na cara, rapaz. Eu queria ver se você tivesse aqui em São Paulo ou lá no Rio de Janeiro com meu amigo Hernani Alves, que aí a chapa ia ficar quente para você. Nós ia meter processo em cima de vocês, seus meliantes, seus vagabundos, seus delinquentes. Isso não pode jamais bater em um cidadão.
em justíssima defesa. Como é que pode? Vocês são muito ousados. Pessoal, quero pedir um forte abraço aí, né, para vocês, né? Eu sou o Ricardo Xavier e esse é o programa Investigação Denúncia, aqui na Record TV. Natal, firmeza? Tamo junto e misturado. Um forte abraço aí e vamos curtir esse vídeo aí no Facebook Ricardo Xavier, certo? Aqui o fato e a realidade e o passado voltam à tona. Doa a quem doer, certo? José Marcelo, o Bob da Silva, Damião, o Catemo de Coco, Amanso, o filho de Macota, Marco Piúba, Marcos de Moura, os 4 meliantes que estão com a ficha suja mais do que o Rio Tietê. Vocês estão mais sujos, mais do que pau tarado. Vocês fizeram uma covardia em bater nesse cidadão, certo, meus amigos? Tchau aí, vocês aí, pessoal, que curte meu programa Investigação Denúncia. Valeu, fui! Sucesso pra nós, rapaziada, nós, tamo junto. Valeu, fui!